Olá, queridos. Vamos à sequência do nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos. Hoje com a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Nós já vimos no primeiro encontro a primeira carta, né? E aí a região, ao povo que vivia em Corinto, os coríntios, um termo que ficou até mal utilizado, de maneira famigerada, um povo que era idólatra, pagão, que vivia em imoralidade. Por isso Paulo teve muita dificuldade, por isso que nosso vídeo passado foi um pouco até longo, né? Esse vai ser um pouco mais curto, se Deus quiser. Porque era muito rico de correções, muito rico de detalhes em que Paulo corrigia aquele povo, né? Então, começando já do capítulo 1, Paulo vai falar, né? Paulo, cita também Timóteo e sauda todos os santos, né? As pessoas separadas para Deus da região, e dá glórias a Deus, que nos consola em todas as tribulações. Ele fala da alegria de estar sofrendo pelo Senhor, por todas as tribulações que vem passando, os santos vêm passando, mas maior que as tribulações, maiores do que elas são o consolo, a consolação que Deus nos traz. Ele pede para nós aprendermos a suportar essas dificuldades que Deus permite para o nosso crescimento, Deus permite porque vai dar as condições de nós superarmos com muita paciência, né? Porque daí vai gerar virtude, paciência e crescimento a partir de que nós suportemos pelo nome de Cristo essas situações, né? Ele pede as orações, que nós devemos orar um pelos outros, pelos nossos líderes religiosos, cada um orando pelo outro, intercedendo, né? Sermos firmes em nossas palavras, em nossas atitudes, como Jesus falou, e tem sido novamente sim, sim, não, 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 não. Não ficar em cima do muro realmente, né? Quem está em cima do muro já está contra, tem que realmente ter determinado sim, sim, não, não, né? E que nós nos mantenhamos firmes pela fé. Pela fé estáis de pé, ele fala para a gente no capítulo 1. Já no capítulo 2, ele fala sobre a importância de nós perdoarmos para não sermos vencidos pelo inimigo. Se nós temos que perdoar alguém, perdoar nosso irmão, perdoar uma certa situação constrangedora, dolorosa que nós passamos, como Jesus falou, antes de fazer uma oferta no altar, vai, resolve com o teu irmão, perdoa. Então, devemos praticar o perdão. Pai Nosso é a oração do perdão, para que não podemos ser vencidos pelo inimigo, né? Devemos ter o perfume de Jesus, nós devemos transmitir a Cristo para as pessoas, nosso próprio cheiro deve transmitir vida, transmitir Jesus, né? Assim como o contrário, o cheiro transmite morte daqueles que estão longe da palavra de Deus, né? E avisa-nos e continua alertando, como Jesus fez sobre os falsos profetas, aqueles falsificadores da palavra que apareceram, continuam aparecendo até os últimos dias, né? Jesus também alertou. No capítulo 3, ele fala que nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo. Talvez, como alguns teólogos falam, nós vamos ser a única Bíblia que muitos vão ler. Nossas atitudes, nosso testemunho de cristão. Porque muitos não vão pegar a Bíblia, obviamente, para estudar e para ler. Então, nós somos realmente cartas escritas pela inspiração do Espírito Santo. Né? Muito importante o nosso testemunho de vida. E que a letra da lei, a lei que serviu para nos mostrar o que era o pecado, ela por si só mata, ela revela o pecado. Mas o Espírito Santo vivifica. A graça de Cristo nos traz a vida, né? A lei é perfeita, mas ela nos revelou o pecador. Nós temos que, pela graça de Cristo, aceitando o Espírito Santo, conseguirmos superar todo o pecado que essa lei nos revelou, né? E aí ele fala que no ministério da condenação de Moisés, quando estava embaixo da lei, vivendo, os judeus que viviam aquele legalismo de tentar cumprir as normas, esqueceram muitas vezes a misericórdia, o amor, sem ser por amor, mas por legalismo, por obrigações, né? Esse ministério da condenação já passou, nós estamos hoje no ministério da justiça, que é mais glorioso ainda. Ou seja, não nega, Jesus disse que nada ia ser apagado da lei de Deus, tudo ia se cumprir, nem um ponto menor, nem uma vírgula, nada iria passar. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la de modo perfeito, pelo amor realmente, né? Então esse ministério da glória que nós fizemos hoje, né? Nós temos que refletir o Senhor, refletir o seu caráter, porque estamos transformados em glória ao refletir a Cristo, ao ter o perfume de Cristo, né? Capítulo 4 fala da importância de nós, da mortificação. Que mortificação? É o que Jesus falou: quer me seguir? Nega-te a ti mesmo, pega a tua cruz e vai. É negar-se a si mesmo, é negar o seu ego, seus desejos, o excesso da gula, da alimentação, das outras paixões também, até sexuais, de vícios. Negar-se a si mesmo
rejeitar as coisas que podem envergonhar a sua vida, a sua carreira de cristão, e podem causar maus testemunhos realmente para aquele próximo que está vendo, né? Ser motivo de pedra de tropeço para o próximo, né? Nós temos um tesouro em vasos de barro que somos nós habita em nós o Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo, nós temos um tesouro habitando em vasos de barro, né? E ele fala que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, momento de tristeza, momento de fraqueza, tristeza, ansiedade é normal, mas momento de desesperança, momento de desespero não deve existir na vida de um cristão, porque ele tem a certeza da eternidade com Cristo. Os momentos de flutuação emocional vão acontecer, mas a falta de esperança, o desespero, não deve fazer parte da vida de um cristão, que deve manter um bom ânimo, como Jesus falou. Bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Mantém bom ânimo, né? E seremos ressuscitados com Cristo no último dia, assim como Jesus mesmo foi ressuscitado. Essa promessa, essa esperança, a nossa esperança, as coisas que não se veem. Não é nesse mundo, nas coisas que a gente vê que não. Ele fala que essa leve transitória tribulação pela qual estamos passando é o que vai nos produzir glória eterna, ou seja, o foco no reino de Deus, essa promessa maravilhosa que nos enche de esperança, né? No capítulo 5, ele fala se a casa de terra, se essa casa da terra se quebrar, se perder, se destruir, tudo for perdido aqui na terra, não tem problema, pois temos uma casa eterna, uma casa no reino dos céus. Ele fala sobre o desapego das coisas terrenas e o foco no reino, aquilo que a gente já vem falando aqui. Estarmos sempre com bom ânimo, é isso que ele está reforçando. Andamos por fé e não por vista, não é pelo que nós vemos, é por fé, de fé em fé. Como Jesus falou, feliz aquele que creu sem ver, né? Desejamos antes deixar o corpo estar com o Senhor? Seria melhor já estar com Cristo, descansar e ser ressuscitado, já estar com Cristo, ou ficar aqui nesse sofrimento? Paulo, em outros momentos, em suas cartas, ele vai falar, é preferível que eu já esteja com o Senhor, né? Mas quando eu estiver aqui, eu sou muito útil para poder levar a mensagem da palavra para as outras pessoas, né? Ele fica sempre nesse dilema, né? E fala também que todos vamos participar do tribunal de Cristo, né? E fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, é o nascer de novo, assim como o diálogo que Jesus tem com Nicodemos, né? Fala que fazemos parte do ministério da reconciliação, que somos embaixadores da reconciliação, porque após o pecado, nós rompemos o contato direto com Deus, e essa reconciliação que é feita na cruz de Cristo, que nos compra novamente, nós fazemos parte desse ministério de se reconciliar com Deus, né? No capítulo 6, ele fala que hoje, eis o dia da salvação, e não devemos deixar passar a oportunidade, como Isaías fala também, se ouvires hoje a voz do Senhor, atende, procura-se a Deus, quanto se pode achá-lo, né? Então ele fala, eis o dia da salvação. Nós temos que ser testemunho em todas as situações, de dificuldade, de alegria, todos os desafios da vida, dar testemunho de resiliência e de esperança. Pede para a gente tomar cuidado com o jugo desigual com os infiéis, não viver, não que você não possa ter um amigo de outra fé, mas não compartilhar de comportamentos, de ambientes, situações que possam fazer com que você misture as trevas com a luz. E fala aqui que em nada a luz tem a ver com as trevas. Aquela ideia do Yin Yang, né, do equilíbrio das coisas ruins, das coisas boas, não existe na Bíblia. O equilíbrio é entre as coisas de Deus. Eu sou um cara equilibrado, vou para a missa, vou para o culto, mas também eu participo ali vou beber com meus amigos um tal dia, vou para um local, enfim, coisas do mundo, sendo equilibradas com as coisas de Deus. Não é isso que a palavra nos ensina. Nosso equilíbrio é entre as coisas de Deus, coisas de bom valor. Ou seja, é o tempo que eu tenho para a oração, o tempo que eu tenho para estudar a palavra de Deus, o tempo que eu tenho para o meu trabalho feito de forma adequada, o tempo que eu tenho para o meu lazer com a minha família de forma respeitosa, de forma saudável com meus amigos. São as boas coisas em equilíbrio. Não há comunhão com coisas ruins, com o mal, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo, certo? Capítulo 7 fala de aperfeiçoar a nossa santificação.
nossas escolhas, nossa decisão diária, daquela mortificação que eu falei, cada dia desse processo de santificação. Justificados fomos na cruz, santificados estamos sendo separados para Cristo, nossas decisões diárias em aceitar a graça de Cristo, e seremos levados com Ele na glorificação, né? Que é a última etapa do plano de salvação. E aí fala que nós devemos nos alegrar nas tribulações, como já comentamos. Fala da vida de Tito, que ajudou também a Paulo naquele tempo, trouxe muita alegria. E fala de uma coisa muito importante, da boa tristeza. Nem toda tristeza é ruim, nem toda tristeza vai virar uma depressão de fato. Mas existe a boa tristeza, que é aquela que nos leva ao arrependimento dos nossos erros, nos reconhecermos miseráveis pecadores e o arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza que leva ao arrependimento, essa leva à salvação. O capítulo 8 nos convida que nós nos abundemos na graça de Cristo e sejamos diligentes, disciplinados, determinados em seguir os mandamentos de Deus, e praticar as boas obras como consequência de um coração transformado e convertido, né? Jesus, ele se fez pobre para que nós nos enriquecemos, para nos enriquecer. Como Augusto Cury fala, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Eu sempre gosto dessa frase de repetir, porque Jesus foi isso para a gente e é isso para a gente, né? E mantermos sempre essa prontidão de serviço e de vontade, que ele também retoma no capítulo 9, essa prontidão de contribuir com a necessidade dos santos. O dízimo é bíblico, os 10% sim, é bíblico, as ofertas, mas mais do que isso, Paulo nos fala que de acordo com as necessidades dos santos, nós devemos contribuir de coração, no serviço, nas ofertas, no dízimo, não com tristeza, mas com alegria, certo? De acordo com a necessidade. Pode até ser de mais que 10%, não, isso não é uma obrigatoriedade. Em alguns entendimentos, como a Igreja Católica não entende 10% fixo, alguns entendem que sim, mas pode ser mais que 10%, de acordo com a necessidade daqueles que estão na missão, tá certo? E de acordo com o seu coração, de forma convicta, de forma alegre e não com tristeza, tá certo? E isso é uma promessa de trazer prosperidade à sua vida, mas não essa teologia da prosperidade que o pessoal fala, dá R$1.000, dá R$10.000, vai ganhar um carro, vai ganhar um emprego, não é isso. Prosperidade é uma ideia de shalom, uma ideia de paz, de saúde plena em todos os ramos da tua vida. Pode ser financeiro, se você se organizar e seguir os princípios bíblicos de finanças, com certeza, mas prosperidade na tua vida afetiva, no teu casamento, com os teus filhos, no teu trabalho, na tua saúde, na tua vida espiritual principalmente, é consequência se buscarmos primeiro o reino de Deus e confiarmos na graça de Cristo, todo o resto será acrescentado. No capítulo 10, nós estamos quase terminando, são só 13 capítulos, falar que Paulo disse que ele era humilde, mas era ousado. Nós devemos ser humildes, mas não sermos tímidos. Deus nos deu um coração, um espírito de firmeza, de ousadia, de valentia, de coragem, tá certo? Andando na carne sim, porque moramos nessa terra aqui, mas não vamos viver ali partilhando e militando ali com a carne em si. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Estamos na carne, mas nós estamos morrendo para o velho homem da carne e nascendo para o novo homem, né? Com Cristo, né? Ele fala com cuidado também da vaidade religiosa, não viver só de aparências. Deus não vê as aparências, vê o coração. Muito cuidados com a questão do orgulho, da vaidade religiosa, ao você caminhar na sua caminhada de fé realmente, certo? No capítulo 11, ele fala da questão da virgem pura, que é a própria igreja, e o marido, que é Cristo, esse casamento sempre citado, né? O cuidado com a astúcia dos planos malignos do inimigo, né? Que nos faz abandonar a simplicidade de Cristo, né? Cuidado com outros evangelhos que são pregados, outros Jesus, outro Espírito Santo. Outros evangelhos devem ser anátemas. O que fugir desse plano de salvação, desse Jesus que veio para nos resgatar após o pecado, que deu sua vida na cruz para nos salvar, que subiu aos céus e que vai voltar para nos levar para os céus, que fugir desse evangelho que seja posto de lado, seja anátema, seja amaldiçoado de fato, né? Que o inimigo pode se passar até de anjo de luz para enganar, fazer milagres, e Jesus fala sobre isso também, né? Ele cita muitos desafios pelo qual passou, por perigos, por naufrágio, por açoites, por prisão, por fome. E nós? Quais são os nossos maiores desafios para seguir a palavra de Deus? Olha que dá vergonha os cristãos de hoje, né? Se você ver todos os mártires que passaram e foram mortos e deram a vida, que Paulo sofreu, Pedro sofreu, os outros apóstolos sofreram, todos os mártires e santos da igreja. E nós? Qual a nossa dificuldade? É a preguiça?
de poder participar da igreja, participar do momento religioso, participar das ações sociais, participar do processo de evangelização. Fica essa reflexão para a gente, né? Qual a nossa desculpa, né? E o capítulo 12, finalizando já o penúltimo capítulo, ele fala de que conhece um homem que visitou o terceiro céu. Nós temos o céu que a gente vê, a atmosfera, o segundo céu, o primeiro céu, o segundo céu dos planetas, e um terceiro céu, que seria o céu onde está o reino dos céus, onde Deus está, onde o santuário de Deus está, né? O trono de Deus. Ele fala que conhece um homem que não sabe se foi visão, se foi em espírito, se foi em corpo, se não sabe explicar como, mas teve essa visão indescritível do que seria esse reino dos céus, né? Muito lindo ele falar sobre ele, ter visto coisas que não dava para descrever. Ele fala que olho nunca poderia ver aquilo, ou mente nem poderia imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós em suas cartas. Ele sempre fala sobre isso também. Fala também de um espinho na carne que ele tem, que era um desafio na vida dele, que ele já tinha orado por mais de 3 vezes, mas Deus não abriu mão. Deus não deixou que ele fosse tirar desse espinho na carne. Alguns teólogos entendem que era um problema de visão, quando ele ficou cego após Jesus aparecer para ele em sua conversão, né? É uma possibilidade de ser um problema de visão. Até o próprio Lucas, médico, acompanhava, o evangelista acompanhava Paulo com as missões, né? E esse espinho da carne não foi retirado de Paulo, provavelmente porque ele se reconhecer, não se envaidecer, não se glorificar por si só e reconhecer suas limitações, sua dependência de Deus. Muitas vezes Deus permite que o seu problema, que a minha limitação permaneça para que nós continuemos humildes e reconhecer a nossa dependência a Deus e não ser um caminho de ruína para nós, nos enganarmos, nos iludirmos, tá bom? Ele fala porque Deus falou para ele que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu estou fraco, Paulo fala, é que aí sim eu sou forte, porque Deus age em mim. Então, quando você se sentir muito fraco, muito fragilizado, peça para Deus, para Jesus viver em ti, para a força de Deus agir em ti, que é aí que tu vai ser forte realmente, como João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua, né? E para finalizar o capítulo 13, nós finalizamos as cartas a Coríntios. Nós vamos falar no capítulo 13 que ele fala que cada um de nós devemos nos examinar nossas condutas, nosso caráter e permanecermos firmes na fé. Buscarmos ser perfeitos, como Jesus falou, perfeitos no amor, na forma de amar, um amor não intencional, não condicional, que espera algo em troca, mas um amor que se aproxime do amor de Deus, um amor de doação, de fato, amar perfeitamente, né? Temos o mesmo parecer, que não entramos em brigas, sabemos respeitar as diferenças secundárias que possam aparecer, harmonizar os grupos de cristãos irmãos que nós temos e saber conviver, né, sem brigas, que tenham o mesmo núcleo de fé, de fato, né, e vivemos em paz. Ele deseja um final, algo que é muito bonito, a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Assim seja. Então, assim nós encerramos mais uma carta de Paulo. Até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Vejam as descrições dos vídeos, muito importantes, dos passados e esse aqui também. E sempre façam aquelas 2 perguntas. O que eu aprendi hoje sobre a palavra de Deus? E mais importante do que isso, qual a decisão que eu vou tomar a partir de hoje, a partir do que eu aprendi hoje, tá certo? O que eu percebi hoje com a palavra de Deus, o que eu vou tomar de atitude hoje na minha vida? Isso é o mais importante. E sempre firmes em oração. Estudando a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus, mas sempre em oração. Um abraço a todos, até mais.